Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes queria enfatizar mais ou menos um versículo para dar ponto de entrada. A carta escrita aos Romanos, capítulo 11, versículo do número 36, que o apóstolo Paulo diz isto: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, quando ele diz que pois dele, significa que é um pronome possessivo. Significa que nós somos para ele. Todos nós somos para ele. Quando diz que por ele, significa causa. A causa, nós somos a existência do próprio Cristo, o próprio Deus. Então, para dizer que sem Cristo, sem essa unidade em Cristo Jesus, nós não somos nada. Se existimos, é por Ele. Então, vivamos para Ele. Essa é a minha forma introdutória, mais ou menos naquilo que sou abordado. Obrigado. Maravilha. E quando é que podemos dizer que estamos juntos, pastor, pelo crescimento do Evangelho? Estarmos juntos é importante porque é aquilo que é a essência do céu. A essência de Cristo, a essência do Evangelho é a unidade. Eu quero mais ou menos realçar aquilo que são as palavras de Jesus, aquilo que é a oração sacerdotal. Depois do seu ministério terreno, como nós sabemos que Cristo aqui na terra teve 3 anos e meio mais ou menos do seu ministério entre os discípulos que eram instruídos. Então, quando chega a hora da ascensão de Jesus para o céu, ele faz uma oração sacerdotal para toda a humanidade. Então, ele roga ao Pai que, Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, como o Senhor também em mim, para que os demais possam haver, os demais sejam impactados. Isto é para dizer que Cristo é que nos une, Cristo que é vida. Quando não há unidade, não há reflexo de Deus, porque Deus, Ele é um Deus próprio, não trabalha sozinho, Ele trabalha no seu triuno. Olhamos para o livro de Gênesis, vamos perceber que quando Deus cria os céus e a terra, e também por sua vez quando quer criar o homem, a palavra do Senhor diz que Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Ele, como Deus Todo-Poderoso, poderia sozinho ter feito o homem, mas a Bíblia diz que Ele diz façamos, significa que Ele invoca a Jesus, Ele invoca o Espírito Santo. Então esse Espírito da unidade não começa só aqui na terra, começa nos céus. Significa que é o Gênesis de Deus para com a humanidade. Se não há a unidade, isso parte dos homens, não parte da visão de Deus. Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios. Coríntios foi uma das igrejas que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Foi uma igreja que foi mais visitada por o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, devido aos problemas que aconteciam no seio da igreja. Então, havia esses problemas de não haver unidade. Havia divisionismo dentro do templo, entre os crentes. Para dizer que isso não é um assunto que começa hoje, é um assunto que já vem desde os tempos primitivos, como a primeira igreja neste caso. Agora, se for a olhar a palavra de Deus na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 3, apóstolo Paulo aqui vai enfatizar uma situação de ele ser um mediador dentro de uma discussão de grupinhos dentro da congregação. Falta de unidade. Estamos a falar porque dentro da congregação havia um grupo que se dizia que ele é discipulado por o Apolo. E havia outro grupo também que era discipulado também concernente com o conhecimento do estudo de João Batista, que só apenas conhecia o batismo das águas, não conhecia o batismo do Espírito Santo. Como também havia outros que diziam que eles são discípulos de Paulo, porque Paulo foi ele que foi implantar a igreja. E também existe outro grupo que eles diziam que nem de Paulo, nem de Apolo, é somente de Deus. Esse grupo que se achava mais espiritual em relação aos outros. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai enfatizando, ele diz: venho falar convosco, quando nós lemos no versículo 1. Irmãos, não venho poder falar convosco como espirituais, mas como pessoas carnais. Porque ele percebeu que aquilo que trazia o divisionismo no meio da congregação não identifica a vida espiritual, mas sim identifica a vida carnal. Significa que quando existem grupinhos, nós não somos espirituais, nós estamos na carne. Vivemos e obedecemos a voz do quê? Da carne. Agora, ele diz que, continua para frente, ele diz:
depois, quando alguém alega que eu sou de Paulo, o outro eu sou do Apolo, não estás agindo absolutamente segundo o padrão dos homens. Significa que isso é o padrão dos homens. Eu sou do ministério profético, eu não posso, porque sou evangélico. É um padrão humano. São coisas humanas. Os 5 ministérios colocados por Cristo é para ser o quê? Cumpridos, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, quando dá cada um concernente a sua função e o seu ofício. Mas temos assistido, pastor, aqui na nossa sociedade, alguns pastores não concordam, principalmente com a parte profética, não é? E tem uma guerra no meio desses todos os talentos. Bom, isso acontece porque sempre existe os intrusos, ok? Isso nós temos que saber que em qualquer lugar onde existe algo original, existe plágio. Okay. O problema é o plágio. O problema é a gente identificar que isto, ok, tá bom. Isso não é problema estar a servir no ministério profético. Mas o problema é a gente ver algo que é plágio dentro do que? Do corpo de Cristo. Razão pela qual que já há essas decisões que nós falamos que não. Sim, o Espírito Santo de Deus pode operar profeticamente, mas desse jeito não pode. Porque a primeira coisa que Cristo o faz, antes de mais nada, Jesus Cristo esteve com seus discípulos por volta de 12 anos a lhes ensinar, a lhes incutir o conhecimento, a sabedoria, a palavra de Deus. E quando chegou o tempo dele ascender para o céu, é quando ele lhes disse que voltai a Jerusalém até que seja revestido do alto pelo poder do Espírito Santo. Significa que o poder veio depois do conhecimento, depois da sabedoria. Então, isso para mostrar que na ausência do conhecimento, na ausência da sabedoria, quando nós corremos e buscamos o plágio, sempre há de haver essas coisas. É isso, pastor.